Vá. Tinha mais luz há bocado. Boa noite a todos. Estamos com uma live um bocadinho mais escura do que é habitual. Eu tentei iluminar ao máximo aqui a minha localização. Mas estou muito longe do candeeiro. Mas eu acho que me conseguem ver bem. Eu entrei para conversar convosco um pouquinho sobre a semana que marcou o início do mês eleitoral, portanto, o início da campanha eleitoral, para conversarmos um bocadinho sobre os temas da semana. O arranque da campanha eleitoral, o famoso incidente dos motoqueiros, que obviamente ocorreu no primeiro dia do lançamento das campanhas eleitorais. Também quero ouvir as vossas opiniões sobre os discursos dos dois principais candidatos à presidência da República, e claro que também vou dar a minha opinião. Outro tema que também quero abordar é o anúncio, a divulgação dos supostos lucros da Sonangol superiores a todos os lucros que a Sonangol teve desde 2014, que obviamente que é um embuste, porque isto só está a acontecer porque o preço do petróleo subiu e nunca tivemos um período tão longo com preços de petróleo tão altos, e que se nunca tivemos, estamos a bater um recorde, não é? Se o mundo está a viver um recorde no aumento do preço do petróleo devido à guerra da Ucrânia com a Rússia, é natural que, se nós estamos a vender o petróleo a mais de $100 há tanto tempo, e que nunca tivemos o petróleo tão alto durante tanto tempo, é óbvio que a Sonangol vai ter que lucrar mais do que sempre, não é? Portanto, aí é um embuste, e eu na introdução digo isso porque há pessoas que só estão a ver a introdução e depois vão mudar de canal, vão sair, etc. Portanto, são alguns dos temas que eu gostaria de abordar. Obviamente que também gostava de ouvir os vossos subsídios, as vossas sugestões. Vamos começar pelo princípio. Houve a abertura do ano eleitoral, estava para haver atividade da UNITA em Luanda, o MPLA marcou também a sua atividade em Luanda. Ouvimos justificação portanto, informação por parte da UNITA que haveria de adiar a sua atividade em Luanda devido ao facto do MPLA marcar sempre atividades nas mesmas datas do que a UNITA, nas mesmas cidades, e a UNITA alegou que em defesa ou na defesa daquilo que são os valores da paz social, da prevenção da intolerância política, preferia evitar organizar no mesmo dia que o MPLA, para que, se amanhã houvesse algum tipo de incidente, não fossem escolher a UNITA como bode expiatório ou acusar a UNITA de alguma coisa. E acho que a UNITA esteve muito bem, porque imaginem aquela confusão toda que houve dos motoqueiros, também para além do comício do MPLA, a confusão dos motoqueiros, também tivesse a haver um comício da UNITA. Então aí é que iriam mesmo acusar a UNITA de estar a causar distúrbio. Até podia haver um problema maior, podia haver, não diria guerra civil, mas podia haver muitos mais mortes, podia a coisa sair mesmo do controle. Portanto, aí eu dou pontos à UNITA por ter decidido adiar a sua atividade e não ter realizado em Luanda a atividade no mesmo dia com o MPLA. O presidente do MPLA, Sr. João Lourenço, começou pessimamente a sua campanha política, utilizando indevidamente, sem autorização, o nome de um militante já falecido do MPLA, portanto, já não mais militante, porque a lei diz que quando a pessoa morre, se até o casamento se dissolve pela morte, o emprego é perdido pela morte, os bens que a pessoa tem são perdidos pela morte, como é que a pessoa vai continuar a ser militante? E ainda que a pessoa seja militante, não se usa o nome do militante à toa e fala-se no militante em nome do militante sem autorização das pessoas que podem representar esse militante. E eu disse naquela data que ainda tinha as cotas pagas no MPLA, infelizmente e com muita tristeza, mas
que, como militante viva, exigia respeito, porque trata-se do meu pai, e que ninguém autorizou o Sr. João Lourenço a mentir ao povo angolano, a dizer ao povo angolano que havia de honrar Zé Eduardo Santos ganhando as eleições, porque se ele não honrou Zé Eduardo Santos em vida, se ele provocou a depressão de Zé Eduardo Santos em vida, até que o senhor morresse triste, após tantas coisas que todos sabemos que o Sr. João Lourenço e o MPLA não impediu o Sr. João Lourenço de fazer, e o Sr. João Lourenço fez, e o MPLA não impediu o Sr. João Lourenço de fazer, nomeadamente o Comitê Central do MPLA não impediu, o Congresso do MPLA, porque houve 2 congressos, desde que o senhor engenheiro José Eduardo Santos deixou de ser presidente da República, o presidente João Lourenço destratou e nenhum dos delegados do Congresso levantou a questão. Membros do Comitê Central, o único que me lembro que tivesse levantado a questão foi o secretário-geral, e que foi imediatamente retirado do cargo, foi promovido um congresso para o retirar do cargo de secretário-geral. Portanto, um partido que proibiu, não é, o rosto de Zé Eduardo Santos nas suas instalações, que proibiu o nome de Zé Eduardo Santos nos seus documentos. O Birro Político fazia documentos até do Dia da Paz, conseguiram fazer documentos do Birro Político em alusão ao Dia da Paz sem citar Zé Eduardo Santos. Isto aconteceu. Então, este mesmo MPLA que assassinou moralmente Zé Eduardo Santos, provocando-lhe uma depressão que foi letal, e ainda apoiando esse governo do MPLA, ainda apoiou pessoas que foram para lá a antecipar mais e adiantar mais a morte do senhor, porque situações e pessoas que nos provocaram stress no passado ao aparecerem no momento de nossa fragilidade também provoca stress. Este mesmo partido que foi o autor moral da morte de Eduardo Santos arroga-se de pegar, fazer um comício de abertura da sua campanha, usar o nome do engenheiro José Eduardo Santos. Já não bastou a promoção do funeral falso com uma filha falsa, sem corpo presente, sem família, sem autorização, após familiares, nos quais eu me incluo, termos apelado que parassem com aquilo, que respeitassem a família, que a família não estava de acordo, e vai abusivamente tentar pendurar-se na popularidade do meu já falecido pai para tentar apoiar a boleia do MPLA. Mas não, o MPLA não vai apoiar a boleia, porque o engenheiro José Eduardo Santos deixou comigo a mensagem que é para dizer ao povo angolano para votar no Adalberto da Costa Júnior, porque ele preferia ver o Adalberto da Costa Júnior como presidente para salvar o MPLA. Por quê? Porque o MPLA na oposição vai poder reorganizar-se, vai poder pelo menos lutar para sobreviver enquanto partido, vai poder reconciliar-se e vai poder reorganizar-se para num futuro poder vir a concorrer a eleições de forma mais honesta, mais sincera e podendo ajudar melhor a população. Porque Zé Eduardo Santos, acima de tudo, era um grande nacionalista. E ele não podia ser conivente com um MPLA que está a assassinar o povo à fome, que está a matar o povo de fome, que está a tirar as pessoas ao desemprego, que está a destruir empresas, está a destruir empresários. E ele sentia-se muito culpado porque tinha sido ele, Zé Eduardo Santos, a indicar João Lourenço para candidato do MPLA em 2017, que fez campanha, foi levantar a mão de João Lourenço. E para retificar este erro, ele disse-me: é melhor mesmo que fique o Adalberto, porque com o Adalberto pode-se dialogar. O João Lourenço não tem mesmo hipótese. Então, o Sr. João Lourenço, pare de usar o nome de alguém que não queria vê-lo na presidência, que estava altamente arreliado, decepcionado consigo e arrependido de ter-se querido a Luanda e tê-lo recebido já contra a vontade, por uma questão de cortesia, porque era um grande diplomata, Zé Eduardo Santos, e era disciplinado, era militante do MPLA, o senhor era presidente do MPLA, impôs a sua presença, foi à casa do outro, filmou uma pessoa doente, levou câmaras de TPA, faltou-lhe o respeito de todas as maneiras. O senhor esteve aí a engoli-lo, saiu altamente decepcionado. Portanto, nota extremamente negativa para hipocrisia, cara de pau, falta de respeito, espírito de bruxo de João Lourenço. Porque em África, quem organiza funeral alheio, sem ser membro da família, ainda quer esperar receber condolências e reclama que os outros não lhe deram condolência, é bruxo. A nossa cultura africana, ele que não me processe, ou como processe, porque nós temos muitas autoridades tradicionais que irão testemunhar a meu favor, porque a nossa Constituição também prevê o respeito pelo direito costumeiro. No nosso direito costumeiro, banto,
o feiticeiro, a pessoa que detestava mais o morto, sempre faz questão de querer ir ao óbito. Mas não pode ser deixado. E ele queria organizar o funeral. Isto são crendices africanas. Eu, por acaso, sou uma pessoa que sou mais pragmática, mas eu respeito o costume da maior parte dos angolanos. E a maior parte dos angolanos não quer ver o bruxo, o feiticeiro do Zé Eduardo dos Santos no óbito dele, muito menos organizar. Agora, nota extremamente positiva para Adalberto da Costa Júnior no seu comício no Ambo. Nota extremamente positiva porque Adalberto da Costa Júnior criticou João Lourenço, justificou porque que não foi aquele velório falso promovido pelo MPLA como forma de propaganda política. Denunciou a propaganda política na forma de um falso funeral, um falso velório sem corpo e sem família. Também dou nota 1000 ao Adalberto da Costa Júnior, porque Adalberto da Costa Júnior prometeu que caso vença as eleições, irá garantir total separação de poderes. Que é isto que nós queremos ouvir. É isto que muitos de nós, enquanto eu fui deputada e alguns deles ainda são, conversávamos. Que há um grupo minoritário de deputados com uma mentalidade mais moderna e que quer ver de facto a democracia consolidar-se, quer ver as instituições evoluírem e que achava, obviamente, que, por exemplo, quando foi criado aquele acórdão que limitava as ações dos deputados e impedia os deputados de irem fazer o seu trabalho de fiscalização, sem ter que estar a pedir autorização ao Presidente da Assembleia, etc., que eu também, não ficamos satisfeitos, porque aquilo retirou poderes da Assembleia Nacional. Aquilo atentou contra a separação de poderes. E conversávamos muito. E eu era até da subcomissão do engenheiro Adalberto Costa Júnior, uma subcomissão de 4 deputados apenas, eu, deputado Adalberto Costa Júnior, deputada Lúcia Damião e deputado Maluca, que também é da UNITA, dentro de uma comissão que tinha 24 ou 26 deputados. Mas nós estávamos na subcomissão da comunicação social, os 4, e aí pronto, às vezes falávamos, o engenheiro Adalberto fazia críticas muito duras, e sempre fez, nunca teve medo, nunca foi cobarde, nunca foi bajulador, e dizia na nossa cara aquilo que achava que estava mal, e eu respeito pessoas assim, eu respeito adversários que têm a verticalidade de dizer as coisas como elas são, e por isso é que, enquanto cidadão, eu acredito que tem, de facto, porque conheço pessoalmente, porque fui colega, porque assisti às intervenções, assisto a postura republicana, a postura democrática com que age, o respeito que tem por toda a gente, que cumprimenta toda a gente, que é uma pessoa simples, que não é uma pessoa prepotente, não é uma pessoa arrogante, é uma pessoa de fino trato, é uma pessoa com princípios e valores morais cristãos, é uma pessoa que é um católico, e sinceramente eu acho que Zé Eduardo Santos fez muito bem em dizer que preferia o Adalberto da Costa Júnior, porque Angola precisa muito de diálogo neste momento, e João Lourenço, apesar de ser nosso, não é a pessoa certa para criar o diálogo entre angolanos, para promover o diálogo entre angolanos, não é a pessoa certa para unificar os angolanos, porque desde que João Lourenço entrou, só soube dividir. Há divisão nas Forças Armadas, há divisão dentro de todos os partidos políticos, alas, no caso, há divisão nas igrejas, há divisão nas famílias. Desde que este senhor entrou, ele apela, ele propaga o divisionismo. Quer dizer, a perseguição, o ódio, a vingança. E, normalmente, o exemplo vem de cima. O povo tem tendência a imitar, não é? As práticas das lideranças. Então, é uma má liderança no sentido em que propaga maus exemplos, exala péssimos exemplos, valores que nenhum de nós quer que os nossos filhos vivam ou aprendam. Agora, falando da questão dos motoqueiros. Olha, nós assistimos a tudo pelas redes sociais, vimos vídeos dos motoqueiros pela ilha de Luanda, depois os motoqueiros portanto, a subir ali o 10 de dezembro, naquela cancela do Palácio, que eu conheço muito bem, afinal de contas morei ali naquela zona há mais de 20 anos, morei no Palácio. E uso GPs, coisa que nunca antes foi vista, nem quando
Um grupo grande de militares foram fazer uma manifestação e queriam subir até o palácio para fazer uma manifestação. Houve tiros de militares da UGP, que agora é UDP, perdão, a disparar assim, pá, com carros a passar, motas a passar, filmagens feitas de carros com bebês lá dentro, bebês a chorar, eles a dispararem, quer dizer, uma multidão de pessoas no trânsito, motas, tudo mais. Depois vimos outras imagens dos motoqueiros a subir ali pelos coqueiros para passar à frente do palácio, quem vai para a igreja de Jesus, e um forte tiroteio, mas um forte tiroteio a vir do palácio. A minha pergunta é, onde estão os antimotins? Onde estão os cavalos? Onde estão os cachorros? E outra pergunta que eu tenho, será que a Assembleia Nacional reuniu e aprovou nesses diplomas todos de lei eleitoral ou outros que nós desconhecemos? Será que a Assembleia Nacional aprovou o estado de guerra em Angola? Que o exército deve estar nas ruas, fortemente armado, e um estado de guerra contra a população civil? Porque ir de moto a fazer uma manifestação à frente do palácio não é crime. Os motoqueiros não estavam armados. Depois há uma foto com um motoqueiro assassinado, estendido no chão. Depois meteram-lhe uma pistola em cima das costas. Muito parecida. Não posso dizer que é, porque não posso falar sem provas contundentes. Mas aquela pistola são as novas pistolas da polícia. Como quem diz, provavelmente alguém pôs uma pistola nas costas do senhor para justificar que ele estava armado. Como é que eles sabiam se ele estava armado, se eles iam a passar de moto? Todos aqueles 4, 5 motoqueiros que nós vimos estendidos no chão com tiros na cabeça, não estavam armados. O palácio está filmado, o perímetro presidencial do palácio está filmado, tem CCTV. Se eles estavam armados, têm que mostrar a filmagem em que este rapaz pegou numa arma para apontar para alguém. Claro que não estavam armados. Foram assassinados. E onde é que está o Presidente da República para se pronunciar sobre este assunto? Ou pelo menos para imediatamente mandar instaurar um processo? O senhor General Furtado, que é o chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, em vez de estar em Espanha a tratar de óbitos alheios, ou será que o seu cargo, nas atribuições do seu cargo, está a tratar de funerais e assuntos? Ele é o diretor da Casa Mortuária de Angola e das transladações dos corpos, ou ele é o chefe da Casa de Segurança do Presidente da República? Desde quando é que o chefe da Casa de Segurança do Presidente da República, em vez de ficar em tempo de eleições, em vez de ficar a tratar dos seus efetivos, dos assuntos de segurança da presidência e do Estado, tem que estar em Barcelona, deitado num hotel a comer e beber à custa do Estado angolano, a pedir room service, a tratar do óbito de uma família que não é dele? Tinha que demitir-se imediatamente. Porque depois foram arranjar bodes expiatórios. Primeiro bode expiatório é que é os jovens do MPLA, o Ancana e o Mário Durão, é que um já está preso, tentou viajar, foi impedido. O preso não, foi impedido ou detido de viajar. O outro é que prometeu 10 mil kwanzas e não pagou, não sei quem. Então, todos os casos de quilapes entre cidadãos de Angola, entra a UGP, vai lá e dá tiros nas outras pessoas que estão a cobrar o quilape. Então, assim, todas as manas madós que pedem quilape nas vendedoras de perucas e não pagam, a vendedora de peruca vai chamar a UGP vai na mana madó que não pagou a peruca e lhe dá uns tiros. É isto que estamos a dizer que é a lei angolana? Desde quando os assuntos de dívidas entre cidadãos, portanto casas cíveis, são tratados pela UDP, UGP, ou seja lá o que é, porque antigamente era ODP, depois virou UGP, agora é UDP. Não é? Então, esta UDP é que trata assuntos de quilapes entre pessoas que contrataram um serviço de passeata fictícia, de teatro, de fingimento, de apoio ao Sr. João Lourenço. E então, sendo que não pagaram o quilape, é a Casa de Segurança do Presidente que ajusta as contas com os que estão a cobrar os quilapes. Os que se sentiram lesados tinham que entrar numa esquadra de polícia, pedir proteção, porque pessoas que alegavam que eles deviam dinheiro estavam a pôr a sua vida em risco, e a polícia tinha que protegê-los e ir ter com esses quilapeiros, com os vendedores de serviços, e informá-los que para cobrar o quilape eles tinham que se dirigir à esquadra mais próxima a apresentar a queixa, para o caso ir para o tribunal. Não é pegarem e abrirem fogo contra as pessoas. Então, o que é que o senhor Mário Durão e o senhor Ancana
tem a ver com a morte dos motoqueiros. Eles não foram causadores da morte dos motoqueiros, não. Não foram, porque eles foram comprar, supostamente foram comprar um serviço. Supostamente não pagaram pelo serviço. Em que parte de não pagar por um serviço é que entra a palavra morte, assassinato, tiros de AK, da UGP, guarda presidencial? E o que a guarda presidencial tem a ver com assuntos de um partido político com cidadãos da sociedade civil que fizeram um acordo entre si? Depois, não satisfeitos com esta conversa, então vão começar a acusar a UNITA. Porque a UNITA é o deputado Cuico, que é o primeiro secretário da UNITA, é que infiltrou pessoas, não sei quantos, não sei quem. Então, todas aquelas camisolas com a cara de João Lourenço, onde é que a UNITA foi buscar? Com a cara da atividade. A UNITA invadiu um comitê do MPLA, ocupou, entrou, tirou a meio da noite as camisolas para dar a pessoas para irem fazer passeata a favor de João Lourenço, engrandecer então o nome de João Lourenço e ir fazer lá passeata. Isto tem alguma lógica? Porque andam aí a circular umas mensagens do dito deputado a falar com um jovem de uma associação dos bombeiros, não sei o quê, e o jovem a dizer, não, o MPLA disse-nos para apoiarmos a atividade, e então estão aí de noite a escola número não sei quantos em Gambande, no município do Rangel, buscar muitos meninos e meninas. Qual é o trabalho dos deputados? Não é fiscalizar a ação do Estado da sociedade? Eu leio aquilo e suponho que é um deputado da oposição que está a tentar aferir como é que o MPLA usa os meios do Estado, vai às escolas do Estado mobilizar até às vezes menor de idades, coercivamente, usa associações e alicia associações, que legalmente as associações, segundo a lei angolana, as associações devem ser apartidárias, e aí vê-se, mas é provas do que o deputado está a fazer um bom trabalho. Porque estava naquelas conversas, no fundo, a descobrir e a desmascarar aquilo que a UNITA sempre tem acusado do MPLA. Que afinal o MPLA usa as instituições públicas para coagir as pessoas que frequentam essas instituições públicas, sejam professores, sejam alunos, a ir participar das atividades do MPLA. E as próprias associações que dependem de uma licença, de um alvará dado pelo governo, que é controlado pelo MPLA, também são coagidas a dar apoio e a participar e são aliciadas a dar apoio. Portanto, essas mensagens que andam a espalhar nas redes sociais dão razão à UNITA e põem esse deputado como um herói que está a desmascarar o MPLA da maneira como é que enchem os comícios. Porque hoje também puseram umas imagens dos caminhões com pessoas assim em cima dos caminhões a dizer é uma vergonha, a UNITA é uma vergonha. E de facto é uma vergonha que em Angola as pessoas ainda tenham que andar transportadas em cima de caminhões daquela maneira. Mas é uma vergonha porque os transportes públicos não funcionam. Porque se o senhor João Lourenço e o seu governo tivessem transportes públicos a funcionar, as pessoas por vontade de ir apoiar a UNITA não tinham que subir em caminhões daquela maneira a arriscarem as vidas. Porque haveria transportes públicos, cada um pegaria os seus 100, 200 quantos, pagaria o autocarro e iria. Então, os marqueteiros do MPLA deviam ter vergonha de fazer aquilo. Este é outro tema. Outro tema. E outra coisa. Arranjaram um problema com a Associação dos Taxistas. Acho que chama-se ANATA, né? É esse o nome. Associação dos Taxistas ANATA. A Associação dos Taxistas tentou ser ouvida, tentou negociar com o governo provincial, falaram, conversaram, andaram a bandalhar os senhores. Não têm respeito pelos taxistas. Não entendem que quem faz funcionar a economia das grandes cidades, das principais cidades em Angola, são estes taxistas, porque eles acabam por substituir-se ao Estado e ao governo no seu papel de gerir os transportes públicos coletivos, não é? Acabam por serem cidadãos individuais, particulares, com o seu pequeno negócio, micronegócio, a assegurar este transporte de pessoas e bens para que a economia funcione. E nem sequer têm o respeito e a hombridade de ouvi-los com olhos de ouvir. Não é ir fingir que reúnem com ele para lhes impor situações. Porque eles têm que ser parceiros do Estado. Eles não têm que ser criados cachicos, nem pagantes à AGT, sem coisa, sem uma negociação prévia. Até deviam receber subsídios. Até deviam receber financiamento bonificado para comprar os seus carros.
para fazer reparação dos seus carros, para compra de peças. Porque no fundo eles estão a prestar um serviço que o Estado se furta a prestar, que o Estado não consegue prestar. Merecem mais respeito. Outro tema que fazia parte da minha agenda. Deixa-me ver aqui. Aí? Não, estou. Andaram a propalar que eu teria feito acusações de envenenamento, que tinha andado a dizer que o meu pai tinha sido envenenado. Eu nunca fiz acusações de envenenamento a ninguém. Eu pedi uma investigação sobre como José Eduardo Santos morreu, porque por suspeitas de falta de cuidados, negligência. E por que essas suspeitas e indícios? Porque eu fui informada pelos médicos que estavam a ser impedidos de ir dar consulta aos pacientes, médicos espanhóis. Fui informada dia 4 de maio e dia 12 de maio, se não estou em erro. O dia 11 de maio. Os médicos que estavam-lhes a ser adiadas as consultas. E a minha irmã, quando foi perguntar aos médicos espanhóis quem estava a ligar para adiar, eles disseram que foi o doutor João Afonso. E desde que a senhora Ana Paula entrou na casa, acho que dia 24 de abril ou dia 28 de abril deste ano, é verem que chegou a 8 de julho, Zé Eduardo Santos morreu. Quando, no mês e meio anterior a isto, tinha ganho 7 quilos, onde estava a ser apoiado pelos filhos mais velhos, eu e os outros 2, filhos mais velhos que estão cá fora, e pelo pessoal da casa. E a ter muito carinho dos netos. Muito afeto. Então, ninguém acusou ninguém de envenenamento. Agora, que tenham pedido autópsias para rule out, como dizem os americanos, para descartar essa possibilidade, e essa possibilidade tenha sido descartada, que não se consiga provar que alguém acelerou a morte de outra pessoa, é uma coisa. Que não se consiga provar uma coisa, quando não se consegue provar, a gente tem que aceitar e as pessoas são ilibadas. Agora, que os indícios são muitos, que essas pessoas teriam mesmo interesse, ou que pelo menos a morte de Zé Eduardo Santos favorece o senhor João Lourenço Mpelá, e que, inclusive, logo que Zé Eduardo Santos morreu, em menos de 2 horas, já tinham publicado a comissão da organização do funeral, já tinham funeral, já tinham tapetes vermelhos para não sei quantos municípios, já tinham rosas amarelas, vermelhas para não sei quantos sítios, já tinham impressa a fotografia de Zé Eduardo Santos para pôr em não sei quantos sítios. Já tinham o funeral de Estado preparado de muita urgência. Quando para enterrar Agostinho Neto, já desde 79 ainda não conseguiram enterrar Agostinho Neto, mas para Zé Eduardo já tinham tudo pronto. Com direito a TPA em direto, chamar Maria Eugênia Neto, a senhora dona Maria Eugênia Neto, para vir apelar ao bom senso para entregar o corpo do pai. Por que a sua excelência, a senhora dona Maria Eugênia Neto, não entrega o corpo do seu marido? Já gastaram o dinheiro, já meteram as flores, já meteram o tapete. O corpo do Agostinho Neto já está aí no mausoléu desde 79. Por que não aproveita os comes e bebes, os dinheiros gastos, para não se desperdiçar e enterra o seu marido? Então, o marido dela, desculpe falar assim, com todo o respeito, tem que esperar 50 anos para ser enterrado. O Zé Eduardo é que já com muita rapidez, ansiedade, avidez, que já era na sexta-feira seguinte, não sei o que, tudo a correr. O ex-primeiro-ministro do Japão faleceu no mesmo dia de Zé Eduardo dos Santos. O funeral anunciado pelo Estado do Japão, o governo do Japão, vai ser dia 27 de setembro. Dia 8 de julho, o Estado japonês, que é um país altamente desenvolvido, que tem orquídeas que não acabam mais, tem flores, produção de flores que não acabam mais. Tudo o que possamos pensar o Japão produz, é um dos países mais desenvolvidos do mundo, mas o Japão precisa de 8 de julho até 27 de setembro para organizar um funeral de Estado com a devida vénia e pompa necessária para que todos os chefes de Estado do mundo que estejam interessados em ir possam organizar as suas delegações, tratar os seus vistos, com antecedência tratar dos hotéis, fazerem-se colóquios, fazerem-se as homenagens que têm que ser feitas, sensibilizar a população sobre qual é o papel daquela pessoa naquele país, tudo mais. Só o senhor João Lourenço é que logo que o senhor morreu, o corpo ainda estava quente, o filho ainda não sabia, ele já estava a anunciar com regozijo o falecimento do senhor. E anunciar já a comissão de enterros, tudo, com Carolina Cerqueiras, bandos de bajuladores, bandos de gente falsa, e não sei quantos a organizar. Mas essas pessoas quem são? Essas pessoas quem são? São as famílias de Eduardo Santos. Hoje ele, nos sonhos dele, é filho de Eduardo Santos e nós não sabemos. Como tem tantos outros que também apareceram aí, outro apareceu para receber condolências e não sei o que mais. Não conseguiu exibir o seu registro de nascimento assinado pelo Zé Eduardo dos Santos. Não consegue exibir uma foto do Zé Eduardo Santos ao lado dela, apagar uma vela de aniversário.
Foi lá, porque meu pai, não sei o que, não sei o que. Só se o presidente João Lourenço também, nos seus sonhos, também é filho de Eduardo Santos. Porque é a única justificação dele querer organizar o velório e receber condolências. É a única justificação. Não há mais justificação nenhuma. Então, é assim. Eu digo uma coisa. Filhos do Zé Eduardo dos Santos, somos todos os angolanos que o amamos. Muitos que até foram injustiçados por ele já o perdoaram e hoje o defendem. Muitos que até foram perseguidos pela máquina do MPLA, mas quando viram que também já estavam a exagerar, disseram, não, esse senhor pode ter cometido alguns erros, podia não estar a conseguir adaptar 100% àquilo que era a democracia que ele mesmo queria implementar, mas não estava a conseguir implementar toda. Eu sofri com isso, mas não, é mentira. Ele também fez coisas boas, não merece. Até aí não merece. Até os adversários políticos vieram em sua defesa. Porque uma coisa é ser adversário político. Outra coisa é ser bruxo e inimigo até a morte. Adalberto Costa Júnior mostrou que Zé Eduardo Santos foi seu adversário político, não seu inimigo de mortal. Porque Adalberto Costa Júnior mostrou que é um cristão, um católico. Que apesar de adversário político, apesar de todos os erros que ele apontava e que apontou na minha cara enquanto eu era filha de Zé Eduardo Santos e deputada do Zé Eduardo dos Santos, também sabia reconhecer as coisas boas que o Zé Eduardo Santos fazia. E, acima de tudo, soube reconhecer que, apesar de tudo e contra a vontade dele, Zé Eduardo Santos era o presidente, foi o presidente da República. E merece o devido respeito. Inclusive, o próprio Adalberto da Costa Júnior mostrava muito respeito ao presidente João Lourenço. Foi, nós vimos. Aqueles cumprimentos de fim de ano, apareceu logo no início com a sua esposa. Até foi uma vergonha, o presidente João Lourenço estava a segurar o copo assim em cima, ele estava a segurar assim em cima, e o Adalberto elegante a segurar a taça. A esposa do Geilon naquele dia, toda mal vestida, a senhora até, ultimamente, até depois de chamarem a atenção, voltou a vestir bem, porque ela até vestia bem, naquele tempo toda mal amanhada, a mulher do Adalberto a dar-lhe carga, mas surra, na maneira como estava vestida. Nós vimos, o Adalberto foi lá fazer a vénia ao presidente. Em troca, o que é que ele recebeu? Recebeu desprezo, o presidente ignorava o senhor, ficou presidente da UNITA, foi ignorado, chamavam o doutor Samacuva para ir tratar os assuntos quando o presidente da UNITA já era outro, deu discurso no Conselho da República a dizer que, eu gosto mais, prefiro ver o Samacuva como presidente da UNITA do que o Adalberto. Mas quem disse que o presidente da República é que tem que escolher quem é que gosta ou não gosta de ver à frente dos partidos políticos? E quando havia um problema qualquer, em vez de chamar o presidente do partido oposição, chamava o Samacuva. Como é que o Adalberto da Costa Júnior não ia perder o respeito por João Lourenço? Se João Lourenço andou a perseguir o Adalberto da Costa Júnior até não mais. Ato contínuo, chamam lá a minha conterrânea com dupla nacionalidade portuguesa e angolana. Eu, pelo menos, não sou hipócrita. Eu admito que eu tenho dupla nacionalidade. A culpa não é minha. O meu bisavô era descendente de Dom Afonso Henriques. Era de uma família monárquica, descendia de Dom Afonso Henriques, foi o rei que fundou Portugal, foi desterrado para Angola porque ele defendia a República, chegou a Angola e, como tinha o hábito, não é? O hábito e a cultura monárquica, apesar dele acreditar na República, ele foi buscar a filha de um Soba de Saquendica e fez sua esposa filha do Soba, negra, preta, retinta. Morreu ao lado dela. Portanto, eu não tenho culpa que os meus bisavós são um branco e uma negra retinta, os dois de sangue nobre, um da Europa, um de África. Agora, aquela senhora do Tribunal Constitucional, a nacionalidade dela não é de origem, a minha nacionalidade é de origem, porque a pessoa não tem culpa de seus antepassados. Agora, são mesmo pessoas que nasceram angolanos, foram pedir nacionalidade da terra do outro. Nacionalidade adquirida, que foste pedir, não tinhas direito. Foste lá pedir, ou casaste com alguém, ou coisa, e ficaste, porque assim, a própria Constituição da República, quando fala em ser Presidente da República, diz que estão proibidos de ser Presidente da República os cidadãos que tenham uma nacionalidade estrangeira adquirida. Porque se o meu, por exemplo, a Isabel dos Santos, se o pai dela é angolana, a mãe é russa, a culpa não é dela. A irmã mesmo do senhor Miala, São Miala, se a mãe dela é congolesa e o pai dela é angolano, a culpa não é dela. Ela tem que ter todos os direitos igual a qualquer outro angolano, porque a culpa não é dela, porque a Constituição diz que angolano é filho de mãe ou pai angolano.
Se você tem um pai angolano e angolano, os direitos são os mesmos dos outros angolanos. Ou mudam a Constituição e dizem que quem tem um pai estrangeiro não pode ser angolano. Proíbam a dupla nacionalidade. Mas há muita diferença entre o angolano com dupla nacionalidade de origem, que é o meu caso. Eu não fui pedir nacionalidade da terra que não me pertence. Eu descendo do rei de Portugal, como descendo de reis angolanos. Não é como a nossa juíza do Tribunal Constitucional, que é mesmo filha 100% de angolano, não tem nenhum avô branco, não tem nenhum avô português, mas foi mesmo pedir o passaporte da terra dos outros. Coisa. Como é que é? E depois de pedir o passaporte na terra dos outros, ainda ficou presidente do Tribunal Constitucional. E ela é que vai aferir que o Adalberto não pode ser candidato, não podia ser candidato, porque tinha nacionalidade portuguesa. Olha só a cara de pau dessa tia. E por acaso eu até acho que a nacionalidade portuguesa do Adalberto Costa Júnior é de origem, porque ele tem com aquela cor que ele tem também um avô que devia ser português. Porque na Constituição vem a dizer nacionalidade adquirida. De origem não é culpa nossa. A culpa não é minha, como bisavô, que descendia de reis, foi a Angola, casou com a sua preta retinta, também descendente de reis, e aí formou a sua família. Qual é a culpa? Com muitos congoleses, a mesma coisa, com angolanos, a culpa é nossa, não é? Então, e é esta hipocrisia. É esta hipocrisia que querem defender. Para o Adalberto é xenofobia. Para a senhora do Tribunal Constitucional, já tá bom, tá um máximo. Já pode ser ela juíza, pode decidir a causa da nacionalidade do outro, que ela também tem. É assim. Como é que um Adalberto Costa Júnior vai respeitar e vai aceitar, né? Dizer que Angola tem presidente, que eu hoje ouvi o Adalberto Costa Júnior disse, eu digo com muita tristeza, Angola não tem presidente. Angola não tem presidente. E é muito triste ver a transformação de Adalberto Costa Júnior, porque no início do seu mandato como presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior foi ao palácio e cumprimentou, eu vi, cumprimentou o presidente, fez assim, fez vénia, porque é o meu presidente. Eu vou lá, faço vénia ao meu presidente, depois ele me ignora, vai chamar o outro que já não é presidente da UNITA e vai me abandalhar. Assim não. Está a violar a Constituição, está a violar os direitos dos cidadãos, de todos os militantes da UNITA que tinham eleito o Adalberto Costa Júnior. Depois quer ser respeitado. Vamos votar, sabem quem? Olha, 3, tão bonito. 3. Sabem o que é que eu gosto do número 3? Porque 33 é a idade de Cristo. 33 é a idade de Cristo. 3 é um número perfeito, é o número da perfeição, é o número da alegria, é o número da paz, é um número bonito, 3. É um número muito bonito. E 3 vezes 3, 9. A prova dos 9 aí não falha. Não falha. Olha, Petra Gama também está aqui a dizer do grande navegador Vasco da Gama. Pois é. É que assim, estamos todos juntos, mas não estamos todos misturados. Nem todo mundo que esteve no MPLA, ou que está no MPLA, ficou pessoa por causa do MPLA. Desculpa, o meu bisavô era descendente do Afonso Henrique. O meu bisavô chamava-se Júlio Carlos Maria Galvão Mexia, Infante Pereira dessa, Barreto de Figueiredo de Perdigão. A minha bisavó era filha do Soba de Sacandica. Nem todos nós ficamos pessoas da elite por causa do MPLA. Agora, se João Lourenço ficou da elite por causa do MPLA, isso é problema dele. Se está a estranhar, ele diz que o Adalberto está a estranhar porque nunca foi candidato. Ele, em 2017, já tinha sido candidato. Estranhou tanto, que até esqueceu quem o pôs lá. Esqueceu quem foi levantar a mão dele. Pisou quem foi levantar a mão dele para ele ser aceito pelo povo. E prova que ele sabe que quem lhe pôs lá foi Zé Eduardo dos Santos. Quis voltar a utilizar o nome do Zé Eduardo dos Santos, mesmo morto, para continuar pendurado, mas nós não vamos deixar. Nós não vamos deixar. Estamos aqui para esclarecer a população que Zé Eduardo dos Santos cria o voto no Adalberto da Costa Júnior. Eu até na brincadeira digo que para mim o voto é no mulato que cuia. Já deu uma cuia. O Adalberto é o mulato que cuia. E sabe, assim, desculpa, não é racismo. Porque a população mais humilde,
que tem dificuldade num formulário em identificar em quem vai votar. Não sei se tem mais algum mulato a concorrer, acho que o Adalberto é o único. Procura um mulato, mete o X no mulato, no latão. Vamos meter o X no latão. Porque mesmo que não conheça a bandeira da UNITA, passa a palavra. O X é no latão que cuia. Vamos meter o X no latão. Isso do racismo já acabou, é mentira. É mentira. Os negros já nos governaram, já fizeram a sua parte. Agora vamos experimentar também o latão. Deixa o latão também ter a sua vez. E não estamos a falar com racismo, estamos a falar com carinho. Porque já quiseram usar a cor do Adalberto para o impedir de chegar onde chegar, nós agora vamos usar a cor dele para ele chegar lá. O Adalberto é o nosso latão que cuia. Vamos votar no latão que cuia. Vamos fazer pegar isso. É o nosso latão que cuia, não vale a pena. Ninguém mexe com o nosso latão. Nós vamos votar. Quem não se lembrar do 3, quem não gosta da UNITA não faz mal, porque é assim, muita gente não está a apoiar a UNITA, está a apoiar o cidadão Adalberto da Costa Júnior, as ideias do cidadão Adalberto, porque há pessoas que não são da UNITA, pessoas que não se revêem na UNITA, mas se revêem no Adalberto. Então, não olhem, se você não gosta da UNITA, não olhem na bandeira da UNITA, olha no Adalberto, aquele que está a dizer as coisas que você sempre esperou, aquele que vai fazer aquilo que você quer, o nosso latão que cuia. Vamos embora. Eu agora entrei na campanha, vai pelar que me expulse, mas eu não ponho nada acima da minha família. E o último desejo do meu pai era que o Adalberto fosse presidente da República. Eu irei lutar por isso, ainda que isso me custe o cartão do MPLA, que também já não me faz falta, nem sei onde é que ele anda. Que me expulsem. Porque, na verdade, esta minha campanha em prol do Adalberto da Costa Júnior é mesmo para salvar o MPLA. Porque se João Lourenço comete o erro de ganhar as eleições com Batota e ficar à força, o MPLA vai acabar. O MPLA vai acabar porque ele não vai conseguir governar. Ele já não tem credibilidade. As lutas internas vão continuar, vão aumentar. O partido vai implodir. A única forma de salvar o MPLA é deixar o MPLA ir para a oposição, para que o partido possa organizar-se. Porque o partido indo para a oposição, João Lourenço é obrigado a deixar o lugar do presidente do partido. O MPLA pode eleger um novo presidente, um presidente da unificação, da reconciliação, um presidente da pacificação, até podia ser mesmo Boa Vida Neto, que foi o único que mostrou lisura. Ele foi leal, estava a ser leal ao João Lourenço, mas não aceitou trair o Zé Eduardo, mostrou ter caráter. Que seja, ou que abram as candidaturas para qualquer pessoa que queira ir lá lutar para ser presidente do MPLA. E que o partido se possa organizar, que o partido se possa reconciliar, que o partido se possa voltar a encontrar e poder ajudar os angolanos mais lá na frente. Ainda tentar disputar depois em 2027 ou em 2032. Mas se a minha casa está a cair, e eu sei que a minha casa está a cair, vou convidar os outros para entrarem. Não posso. Se o MPLA tem os tetos a cair, eu vou convidar o povo para entrar. Não, eu vou dizer, meus irmãos, eu não tenho como sair, eu estou aqui preso. Vocês não entrem. Não entrem, vão morrer. Deixem vir os bombeiros. Deixem os bombeiros resgatarem-me. Deixa fazer a obra. Quando a casa estiver erguida, novamente, eu darei uma inauguração e convidarei todo o bairro. É que o MPLA tem que fazer. A casa está a cair. O MPLA tem que ser resgatado. Tem que se voltar a pôr sapatas aí para segurar os pilares que estão rachados. Quando tiver os pilares bem assentes, a remodelação feita e a casa bonita e pronta para receber o povo angolano, então aí o MPLA abre novamente as portas. Mas até lá nós temos que ter a humildade de admitir perante o povo angolano que não estamos em condições. E foi o próprio MPLA que propôs essa Constituição da República. Constituição da República que prevê a alternância política. Porque não existe democracia sem alternância. E para materializar essa própria democracia que o MPLA instituiu, para além do multipartidarismo, tem que haver alternância. É o MPLA mostrar humildade, entender que também já chegou a hora de deixar os outros, até se calhar vão chegar lá, vão ver que não era assim tão fácil. Vão transpirar. Até vão se calhar dizer ao MPLA, olha MPLA, afinal, nós andamos a julgar, andamos a falar mal, mas vocês afinal tinham uma batata quente.
Mas deixem, o país é de todos. O país é de todos. Pois é, todos os temas. Vou ver aqui. Quem está. Olha, está aqui o Lieng, ele gosta muito de falar, mas eu não vou chamar o Lieng, porque o Lieng está numa posição um bocado ingrata. Deixa eu ver se há aqui alguém que podia estar interessado em entrar no debate. A maior parte das pessoas que estão aqui a assistir, eu sei que se eu os convidasse para entrarem no debate, iriam fugir. Por isso é que eu não estou a convidar. Vamos ver se aparece alguém que possa comentar, ainda que venha exercer o contraditório, ainda que seja alguém que venha aqui acudir o João Lourenço, né? Falar bem. Tempo de campanha é isso, a gente também tem que ouvir todos. Ainda que seja alguém que venha aqui dizer, não, o João Lourenço é muito bom, também está no seu direito. Nem que faça parte daqueles 5% que dizem que o João Lourenço é muito bom, está no seu direito. Está no seu direito, porque perder ou ganhar é a festa da democracia. O MPLA, quando perder, será a festa da democracia. Tem que aceitar. Vamos ver quem está aqui. Vamos ver quem está. A maior parte das pessoas que estão são aquele tipo de pessoas que são discretas e não gostam muito de dar, dão as suas opiniões em privado, mas não gostam muito nem que faça parte daqueles 5%. Quem é esse? Petra Gama? Petra. Vamos ouvir a tua opinião, sobre a semana, a primeira semana da campanha eleitoral, não é? Da semana que marcou a abertura da campanha eleitoral, caso motoqueiros, caso comícios, bom, caso de supostamente ter lucros. Infelizmente, nós hoje temos praticamente a informação um pouco monopolizada e para quem está em Angola, se calhar não percebeu-se concretamente da gravidade que houve e daquilo que foi uma verdadeira tragédia. Mas, felizmente, cá em Portugal, houve televisões que reportaram, houve muitas entrevistas a falarem do acontecido e a força da internet não deixou escapar aquilo que aconteceu. Dos mortos, não é? Os motoqueiros mortos. Foi um massacre muito feio. Foi um massacre que não adianta e nem tem como escondermos, dizermos que o culpado foi a oposição, porque não haveriam tanta gente com camisolas vestidas do partido no poder. E, no entanto, eu penso que isso deve e tem que ser revisto, tem que ser responsabilizado. Porque não, enquanto alguém tem que assumir a responsabilidade. A chorar. Sim, enquanto nós fazemos campanha, existem famílias a chorar. E então é mais um motivo de nós pensarmos que Angola é essa onde a democracia ainda não se faz sentir em pleno século XXI, em pleno um mundo em que a internet, ainda que poucos cheguem em Angola, mas já começa a predominar a casa da maior parte dos angolanos, não só aqueles que vivem na cidade, mas até os da periferia. Então, está na hora de nós pensarmos, porque eu chamo aquilo não só uma tragédia, mas como também um fracasso autêntico, porque estamos a falar de vidas, e quando já há sacrifícios de vidas humanas por causa de um partido que tem ou que quer entrar a todo custo no poder, então estamos a dizer que este não é o partido, não é o governo certo para governar o nosso povo. Chega de massacre. Nós já nascemos e crescemos num continente que viu muito sangue, que viu muita dor, que viu muita tragédia. Está na hora de nós termos a paz. Está na hora de construirmos uma nação coesa, uma nação onde os angolanos têm a possibilidade de gritar, de falar, de coar a sua voz sem medo de sofrer repelias, sem medo de sofrer ameaças, sem medo daquilo que lhe pode vir a acontecer. E eu acho que a liberdade e a democracia que o presidente de Angola nos prometeu quando foi ser presidente é isso, as pessoas poderem exprimir-se e ter liberdade de expressão para poder dizer eu sou deste partido, eu sou daquele partido. A democracia faz-se com paz, a democracia faz-se com liberdade de expressão, a democracia faz-se com pessoas livres. E, no entanto, parece que nós estamos... A formação, será que esses efetivos não precisam de uma formação para saberem a diferença?
como devem agir quando estão a lidar com civis, como devem agir quando estão na guerra, quando estão lá a lutar contra a fleca, nas armas, na floresta, como devem... Quando é que entra a polícia, quando é que entra a casa militar, quando, não será também, quer dizer, os próprios chefes, será que têm informação? Será que os próprios chefes conhecem a Constituição da República para saber que aquele comportamento ultrapassa as suas competências? Câmara de velocidade à frente. Daí que eu há pouco tempo disse, eu fiz um comentário e escrevi, é preciso rever os nossos políticos, porque parece que estamos numa nação onde os políticos fazem política sem saber política, sem conhecer a Constituição da própria nação em que eles hoje estão a lutar para poder governar. Isto é muito importante. É muito importante os nossos políticos poderem dar uma revisãozinha. Aliás, devia ser obrigado a saberem pelo menos um pouco da nossa Constituição para não atropelarem aquilo que são as leis vigentes do nosso país. Porque é o que nós todos os dias estamos a ver, as nossas leis a serem violadas, a serem ultrajadas, o nosso povo a ser maltratado por falta de conhecimento e domínio das nossas próprias leis. Então, sim, isto é um facto, Xizé. Está na hora de os nossos políticos saberem fazer uma formação um pouco mais, não somente sobre a nossa legislação, mas pelas políticas que figuram a própria Constituição do nosso país, para assim poderem aplicar e deixarem de violar a própria Constituição. Sim, porque o general Furtado veio a público depois daquelas mortes, quando eu fiz as críticas, e mandou-me calar. Olha, calce, porque a senhora tem que ler o que está escrito na Constituição, que a Casa Militar está em prontidão e não sei quantos, e estamos a fazer o nosso papel. Oh, mas o senhor, não sei se ele sabe, constitucionalmente, ainda que a Assembleia Nacional tivesse aprovado que o Exército pode intervir nesta área, um militar nunca dispara contra um civil. Com certeza. Mas ele próprio, que é o próprio general, não sei se não sabe, ou se esqueceu, ou se precisaria de um ofuscamento. A pessoa fica sem saber. Se não conseguir manter a ordem pública, quem é que vai manter, afinal? Se a nossa segurança, não é, como cidadão, depende da própria polícia, dos próprios militares. Quando eles não conseguem manter a ordem pública, quem é que vai manter? O país torna-se um caos. E é o que aconteceu. Agora, o ataque do general. Mas os militares parece que têm dificuldade em perceber quando é que é o momento, tipo, eles têm dificuldade em perceber como agir numa situação. O que nós vimos ali mostrou que numa situação de mínima pressão, os UGPs entram logo em stress e disparam logo contra as pessoas. Quer dizer, podiam pegar, chamar rapidamente reforços. Já porque eu até sei que todas as forças de defesa e segurança estão em prontidão e estão em alerta desde o dia 6 de julho. Eu, por acaso, gostaria de saber porquê. Mas tive a informação, até parecia que sabiam que o Eduardo Santos ia morrer. Porque desde o dia 6 de julho que deram ordens para ficarem todos em prontidão. Em Catete e Luanda, por exemplo. Então, estão todos em prontidão. Se a UGP ou o DP chamasse a polícia de choque, eles em menos de 5 minutos iam se pôr ali com gás lacrimogéneo, balas de borracha, cães e não sei o quê, para reprimir aquela manifestação. Não é pegar e dar os tiros diretamente, quer dizer, para os carros, etc, etc. Enfim, olha, tudo isso é extremamente lamentável e um apelo que eu faço, o boca a boca sempre passa. Tem mais de 2.600 e poucas pessoas nessa live. Isso é bom para que vocês possam refletir o país que vocês querem que os vossos filhos herdem, o país que vocês, para as pessoas de 18 anos, que vocês querem crescer, o país a nação que vocês querem, e orgulhar-se um dia de dizer, eu nasci em África e a minha nação é Angola. Eu ajudei a pôr o governo que realmente trouxe mudança. Eu elegi o fulano ou o Beltrano e estou arrependido ou não arrependido. Então, está na hora de vocês pensarem, mas pensem a nação, não pensem o partido. Olha, há aqui uma senhora que está a dizer, no tempo do menino Rufino, há aqui uma pessoa que escreveu, no tempo do menino Rufino não falaste nada. Eu gostaria de esclarecer, eu por acaso fiz um áudio, acho que essa pessoa não ouviu o áudio, obviamente não ouviram todos. Quando foi assassinado um menino de 14 anos, acho que foi no Zango, não tenho certeza, ou em Viana, ele morreu numa das periferias de Luanda, morto por um UGP. Logo em seguida, houve uma plenária. Acho que foi no mês de novembro de 2013, se não estou em erro. Eu, na plenária, contra a indicação da minha bancada, porque não havia nenhuma orientação, eu pedi a palavra ao presidente da Assembleia. Só fui perguntar a uma pessoa, se ele tinha sido ministro do Interior. Fui ter com o general Ngongo.
Disse, General Gongo, eu estou com uma coisa aqui atrasada. Eu não posso sair dessa plenária sem endereçar as condolências à família desta criança e sem fazer um apelo para a coisa. E o General Gongo disse, olha, desculpa, isso que tu vais dizer, acho que é correto. Acho que não tem mau nível. Podes falar, se tiveres algum problema, eu vou dizer que eu também aconselhei. Eu pedi a palavra, choquei todo mundo da minha bancada, Isso é como verdade. diz, isso não estava na agenda. Eu pedi a palavra e dei as condolências à família enlutada. E na Disse que altura como comentou-se mãe, muito. disse que como mãe e mulher estava chocada e que pedia, e o ministro da Defesa estava lá sentado, chamava-se João Manuel Gonçalves Lourenço, estava lá sentado. Era uma reunião do Orçamento Geral do Estado, da apresentação do Orçamento Geral do Estado. Estava lá o chefe da Casa Civil do Presidente da República, em representação do Presidente da República. O ministro do Interior era o Ângelo da Veiga Tavares, ministro da Defesa João Lourenço lá sentado. Quando aquele GP disparou, o ministro da Defesa era o João Lourenço, o chefe da Casa Militar era o Copelipa, o ministro do Interior Ângelo Tavares. E eu pedi a palavra e disse, aproveito a presença do ministro da Defesa, ministro do Interior, para exortar a todas as nossas forças de defesa e segurança que possam apresentar aqui à Assembleia Nacional uma proposta de orçamento para a formação dos nossos efetivos, porque nós temos uma polícia competente, nós temos um exército. Se nós hoje em dia temos as nossas fronteiras, a nossa integridade territorial, indivisível, é porque o nosso exército, nossa polícia trabalha. Mas não podemos tirar esse mérito ao nosso exército. Mas há necessidade grande de que todos os polícias militares, efetivos da Marinha Mercante, de todas as forças de defesa e segurança, dos bombeiros, etc., conheçam a nossa Constituição e saibam quais são os direitos do cidadão. E quais são os deveres deles. É importante e urgente. É importante que conheçam, têm que conhecer a Carta Universal dos Direitos do Homem, certo, para entenderem quais são os limites da ação deles. E têm que ser bem treinados. E até também sugeri que fizessem testes psicotécnicos para que se pudesse saber qual é o perfil psicológico de cada pessoa que vai pegar numa arma. Uma pessoa certo, que tem uma reação à pressão, quer dizer, que não se contém, que não se consegue controlar a pressão, não pode estar na linha de fogo, não pode estar numa situação dentro de um palácio presidencial num momento eleitoral. Tem que estar no quartel ou no tipo de função, vai cozinhar, pode fazer a comida do exército como aquele comunista. Mas nós tivemos recentemente o caso das Lundas, por exemplo, com assassina de sangue. O caso do são armas em mãos erradas. Exatamente. Não, e aliás, até hoje, não rolou nenhuma cabeça grande naquele caso. Ora bem. Das Lundas. É assim, porque foram os políticos. Desculpa, não. Não é por mal, tenho todo o respeito, gosto muito do seu ministro do Interior, como viu crescer, como pessoa, mas num país normal, o ministro do Interior tinha que pôr o cargo à disposição, porque aquilo foram mortes. E um cargo é um cargo. Quando morre alguém, você já não pode ficar no cargo. Não importa se tens culpa ou se tens razão, sais. Porque aliás, foram tirar o comissário da polícia. O ministro do Interior ficou lá. Eu gosto muito dele, gosto muito. Mas se eu fosse ministro do Interior, morreu alguém, eu punha o meu cargo à disposição. Dizia, olha assim, morreu alguém, foram os meus efetivos, põe o meu cargo à disposição e quero o inquérito. Depois do inquérito e ficar apurado que eu não tive culpa, se me quiserem readmitir, readmitam. Mas eu, enquanto não for apurado a responsabilidade, eu não posso ser ministro, porque não tenho moral. Com certeza. Com certeza. Mas aconteceu. O Ecafunfo, né? Foi a questão. E esse assunto já tem Amnistia Internacional, tem tudo. E daí a importância, mais uma vez, daquilo que tu disseste há pouco tempo, os nossos militares e todo o corpo da polícia, da marinha, fazerem formações, conhecerem a Constituição, para que não haja armas em mãos erradas. Por exemplo, eu tive um amigo que recentemente fez uma live que levou um tiro porque houve um militar que achou que tinha que balear porque ele estava na porta do chefe. E a conta disso... Levou um tiro por causa da live? Não ele levou um tiro por causa da live? Não, estava na porta de um chefe qualquer, o Alexandre Fortunato, e eu tenho feito lives a falar disso. Porque ele neste momento precisa de uma prótese. E, no entanto, o militar, todo maluco, veio fazer um comentário
pôs-se a dar bufetadas. Quando ele reagiu e o militar viu que o homem tinha força, a arma e disparou para aí 7 tiros contra o moço. 5 numa perna, 2 tiros noutra. Foi amputado. Mas é Oh, aí meu a Deus. importância daquilo que tu há pouco tempo disseste. Os militares têm que fazer isso. Sim, é sabes? muito importante o efetivo saber quando é que ele deve agir, como deve agir, em que situação. É muito Pois é. importante. E enfim, porque senão temos um pouco daquelas pessoas que deviam defender-nos, que nos deviam proteger, e temos o povo com medo, temos o povo em opressão. E é isto que nós temos que terminar. Por exemplo, há muita gente hoje, a minha tias disseram, Petra, eu quero ir, por exemplo, a comícios, quero ir acompanhar o partido que eu vou eleger, mas não consigo porque dizem que só de usar a camisola nos arrastam nos becos, nos dão porrada. Eu disse, não está a acontecer isso, vai. Mas aí é muito fácil de falar. Então, até as pessoas têm medo de ir aos seus comícios dos seus partidos. Sim, Estão a ser intimidados. A Ginga Savimbi, na live que tive com ela, diz que às vezes militantes da UNITA têm que acudir militantes do MPLA. Porque a população, quando vê alguém vestido com a camisa do MPLA, quer bater. E às vezes são os da UNITA que vão lá. Antigamente era o contrário. Antigamente, militantes do MPLA tinham que acudir pessoas da UNITA, porque o povo, quando devia passar, queria bater. Agora está ao contrário. Agora as pessoas querem bater os do MPLA e a UNITA que acode. Olha, a vida é assim, sabe uma coisa? A política é como uma roda gigante. Dizem, às vezes embaixo, outras vezes na lateral, outra vez em cima, outra vez na outra lateral, outra vez embaixo. É cíclica. Nós temos que nos habituar. Tem que haver sempre uma primeira vez que vai haver alternância, depois também a UNITA não vai ficar lá para sempre, depois voltará o MPLA ou surgirão outros partidos. E assim, o país tem que evoluir, não podemos manter o país refém. Porque, vamos ser sinceros, o presidente Neto era uma geração, pronto, que era uma ditadura total. O presidente Eduardo Santos, era uma geração de mais velhos, tentou, instaurou o multipartidarismo, tentou fazer democracia, atribuiu uma série de licenças para órgãos de comunicação privados, tal. Chegou a um ponto, quando surge a internet, não sei o que, aquilo já era muito na cabeça dele. Agora também querem insultar na internet, mas eu não estou a conseguir, sabe uma coisa? Eu vou sair, porque com esses jovens eu não estou a aguentar. Eu prefiro sair, porque já estou. A minha geração, meu pai dizia, a minha geração já cumpriu o seu papel. Isso agora já é para outra geração avançar para frente e consolidar aquilo que a gente lançou a pedra, já vem outro para consolidar. Foi chamar o João Lourenço. O João Lourenço, em vez de consolidar, regrediu. Nacionalizou os canais todos privados de televisão, nacionalizou os, não sei quantas rádios, jornais, e está a voltar para trás. E é essa desilusão, não é? Que eu, particularmente, assumo, porque eu ouvi da boca do que José Eduardo Santos teve. E essa desilusão que José Eduardo Santos sentiu, chegou um momento que ele sentiu, a minha geração já deu tudo o que tinha a dar. Eu consegui vir até aqui, consegui trazer o país até aqui, mas eu já não tenho mais nada a dar. Nesse espírito de bate-boca nas redes sociais, eu não sei fazer política, porque não faz parte do meu estilo e não é da minha idade. Já não é para mim. Eu vou sair. E então pensou, vou meter mais jovem, mais fresco, com ideias mais áreas. Afinal, era pior, mais retrógrado do que o próprio mais velho. Isto é que eu acho que é isso. Essa é que foi a desilusão. E a desilusão não foi só por este lado. Nós somos uma nação maioritariamente cristã e muitos discursos que foram ferindo sensibilidades da própria sociedade cristã, como, por exemplo, Jesus já não faz milho. Sim, Jesus Cristo não existe. Milagres não existem, Jesus Cristo já morreu há muito tempo. Presidente. Não é? E então, sim, o presidente disse, faltava um mês faltava um mês para sair ao Vaticano. O presidente não disse. Jesus Cristo já morreu há muito tempo, não existe. Não se pode dizer isso. Aliás, é bíblico, não é? Que a nação temente a Deus prospera. E então está na hora de nós começarmos a ter governantes que também deem as suas mãos à comunidade religiosa cristã, a nação de facto seja abençoada, não é? Nós não podemos impingir que o nosso presidente vá rezar ou que tenha crença religiosa, mas podemos apelar para que ele respeite também a comunidade religiosa, porque o nosso país é maioritariamente cristão. É verdade. E, aliás, a maior parte das igrejas cristãs
estão assentes no facto de que os milagres existem. E o maior milagre foi a ressurreição de Jesus Cristo. É justamente sobre esse milagre que está assente a fé católica. E a maior Certo. parte das confissões cristãs. Então ele insultou todos os católicos do mundo, insultou o Papa, insultou o Vaticano, insultou todos os religiosos portanto, de cristãos que têm as suas religiões assentes neste milagre da ressurreição de Jesus Cristo. É Infelizmente. verdade. Pois é. A minha Foi uma live até foi surpresa maravilhosa. depois disso, né? Terem chamado o irmão Bambila. Não, agora foram a Mushima inaugurar. Depois de dizer que milagre não existe, Jesus Cristo não existe, foi inaugurar a Mushima. Enfim. Olha, muitos aliás, corações aí para o pessoal, para paz, para mandar corações. O Júlio Quaresma, o projeto da Mushima foi efetuado pelo arquiteto Júlio Quaresma. Foi a pedido do engenheiro José Eduardo Santos, e eu fico muito satisfeito que agora tenham ido lançar novamente a pedra e que seja de Alberto Costa Júnior, porque é um homem de fé, e se for a de Alberto Costa Júnior vai construir em 2022 e 2027, iremos lá peregrinar em homenagem a José Eduardo Santos, que foi de facto quem lançou o projeto. A Petra caiu. Bom, vai durar pouco. Era uma live. Nós tivemos aqui muito tempo. Vou aproveitar para me despedir antes que eu caia também. Aqui onde eu estou também não tenho muita rede, nem tenho muita luz. Então, olha, um grande abraço a todos. Muito obrigado. Já sabem que o meu voto vai ser no 3 do Adalberto Costa Júnior. Eu não digo ACJ, sabem por quê? No boletim, vamos passar a palavra. No boletim de voto está escrito Adalberto da Costa Júnior. Se nós falamos ACJ, quem não sabe, vai procurar no boletim onde é que está escrito ACJ, não vai encontrar. É Adalberto da Costa Júnior. Vamos votar no latom. Passem a palavra. Estão a ver no boletim? Lá só vai ter um latom. Por favor, corrijam-me se tem lá mais um latom nos outros coisas, partidos, mas acho que não. Nesse boletim só vai ter um latom. Você vai lá, mete o X no latom. Latom que cuia. Adalberto da Costa Júnior, 3. Até o falecido, meu pai Eduardo dos Santos, fanático do MPLA, disse, não, é melhor o Adalberto da Costa Júnior. Com o Adalberto da Costa Júnior ainda dá para dialogar. João Lourenço, não vale a pena. Não vale a pena. Então, se você quer honrar, e vai honrar, olha, vão honrar duas lideranças, vão honrar Zé Eduardo Santos, vão honrar Jonas Savimbi, de uma só vez. Já viram o quê? Aqueles dois homens que em 91 assinaram os acordos do Bicesse, apertaram a mão. As suas duas almas irão ser honradas com o voto no 3. Quando você vota no 8, só vai alegrar o João Lourenço, que lhe fez mal, que subiu os preços, subiu o câmbio. Se você votar no Adalberto Costa Júnior, você vai alegrar o Savimbi e o Zé Eduardo dos Santos. Não há dúvida. Vamos votar no 3. 3 é no latom. X no latom. Vamos embora. Um beijo a todos. Nosso latom que cuia. Não é racismo, é mimo. O latom que cuia bate bué. Vamos votar. 3. Um beijo.